todos e a todas, né? É um prazer imenso, em nome de toda a caravana, estarmos aqui hoje à tarde, trazendo a mensagem consoladora da doutrina e também ressaltando aqui, hoje se comemora os 35 anos de implantação do ESDES através da Federação Espírita Brasileira. É uma caminhada imensa, né? Inclusive a casa antecede a implantação do ESDES. Foi-me dito que já tem 37 anos, e o ESDES é um pouco mais novo, está completando esse ano 35 anos que foi implementado o estudo do ESDES. Hoje nós estamos trazendo essa reflexão, os sentimentos, amigos ou adversários. Nós sabemos que a humanidade, ao longo da sua caminhada, ela sempre teve a preocupação de saber quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. E se criou narrativas fantasiosas, alegóricas, que daí surgiu o que vamos denominar de mito, para explicar essas questões, tanto externas como internas. Ainda hoje, o mito, essas alegorias, ela traz uma simbologia, porque ela explica o nosso inconsciente. Então, a linguagem do inconsciente é essa linguagem da fantasia, do mito. Por isso que os contos infantis, para as crianças, né, têm um simbolismo muito importante, porque ali ela trabalha muitas questões internas. O tema de hoje nós vamos refletir nesta tarde é baseado na 6ª obra de Joana de Ângeles, da série psicológica. O livro é intitulado Autodescobrimento, uma busca interior, e esse título ele faz parte de um dos capítulos. E aqui eu vou abrir um parênteses para trazer um pouco Joana de Ângeles, porque por onde a gente passa, às vezes as pessoas colocam que Joana é muito difícil. E aí eu gosto de lembrar que 30 anos atrás, nós dizíamos o mesmo de André Luiz, com as suas obras, que trazia sobre mediunidade, sobre o mundo espiritual, trazia numa linguagem muito técnica, muito da medicina, e hoje, né, todo mundo tem a facilidade de ler e compreender André Luiz. Joana de Ângeles, da mesma forma, ela traz, consolidando os ensinamentos de Kardec, dos espíritos, e ela traz essa perspectiva psicológica, porque ela traz como inovadora a doutrina espírita nesse aspecto, porque lá no Livro dos Médiuns, quando se fala sobre fenômenos mediúnicos, os espíritos nos diz que é a mesma coisa de dizermos fenômenos psíquicos. Então, não é nada diferente do que o Livro dos Médiuns já traz. Ela apenas vai situar, né, todos esses conceitos, que o que vai requerer de nós é um esforço maior, porque não estamos acostumados. Não é necessariamente ser psicóloga para entender essa leitura de Joana, como não tem que ser médico para entender a leitura de André Luiz. Então, vamos passar para nossas reflexões. Ela começa nos dizendo que cada ser humano é uma incógnita a ser equacionada
por ele próprio. Incógnita é aquilo que tem que ter uma solução. A gente lembrando um pouco quando a gente estudava lá, né, no meu tempo a gente dizia primeiro grau, né, hoje já mudou, ensino fundamental, que a gente ia estudar aquelas equações e que a gente tinha que encontrar uma solução. Tinha incógnita e a gente tinha que achar a solução. Então ela nos traz aqui que nós somos essa incógnita que deve ser solucionada. E aí nós falamos do mito, né, que são aquelas alegorias, aquelas histórias fantásticas, né? E aí vamos lembrar de um mito que é algo que é recorrente nas mitologias grega, na mitologia egípcia, que a gente chama de esfinge. Geralmente tem um corpo de animal e a cabeça humana. E ela, né, traz um enigma que as pessoas tinham que decifrar. E ela dizia, né, decifra-te ou eu te devoro. E quem não conseguia decifrar enigma era devorado. Há um simbolismo muito grande aqui, quando a gente traz essa esfinge, porque ela simboliza o nosso inconsciente. E se nós não decifrarmos, se nós não entendermos, ou procurar conhecer, por isso que ela também traz essa significação do autoconhecimento, nós seremos devorados pela nossa ignorância. Então, quando Joana nos traz aqui, vamos lembrar que o Livro dos Espíritos nos coloca que nós fomos criados simples e ignorantes, simples no sentido de uma bolinha de energia, ignorante no sentido de não termos conhecimento e que precisávamos adquirir. Daí precisamos encarnar no planeta Terra. Vamos precisar, para desenvolver, porque nós somos um princípio energético, que lá no Livro dos Espíritos vai dizer, um princípio espiritual, quer dizer, a gente está muito no início, e vamos vestindo algumas roupas. Aí a gente passa pelo reino mineral, e vamos começar a trabalhar essa energia da atração. Passa milênios, depois nós entramos no reino vegetal, aí vamos trabalhar com essa vestimenta, a sensibilidade. Aí começa-se a ter a seiva, a raiz, para ficarmos fixados à terra, nos alimentarmos. Depois de um longo percurso nessa vestimenta, nós entramos no animal. E aí vamos desenvolver o instinto. E esse instinto traz 3 funções que nós vamos chamar de instintos de sobrevivência, que ainda hoje nós temos, que vai ser a questão da reprodução, fome e sede. E o animal, ele vive mais ou menos por isso. Depois desse nosso período, nessa roupagem, nós começamos a adentrar na forma humana. E aí nós vamos desenvolver as sensações, que aí começamos, por isso que nós temos os 5 órgãos dos sentidos, temos mais, né, mas 5 são principais, que é a forma de nós apreendermos o mundo externo, trazermos para dentro de nós e daí ir dando as nossas conceituações. Por isso a importância de quando nós reencarnamos em uma cultura, nós sabemos que o espírito não tem sexo, mas quando encarnamos numa roupagem de homem ou uma roupagem de mulher, devido às questões culturais, nós temos aprendizados a desenvolver. Quando estamos falando no feminino, nós estamos falando de uma energia acolhedora,
E quando estamos falando no masculino, estamos falando nessa energia externa, que é essa energia da decisão. Então, é esse movimento que nós vemos nas religiões, como traz o yin e o yang, o Tao Te Ching, quando traz aquele símbolo. Então, é essas polaridades, porque o universo, ele tem essas duas polaridades, que vamos chamar claro, escuro, feminino, masculino, yin e yang. Nós vamos denominando de acordo com a cultura. Então, ao reencarnarmos em todas essas roupagens, essa energia foram sendo registrada em nós e passa a fazer parte da nossa caminhada, hoje como um animal racional, que é o que difere dos outros animais. Recebemos o título, de um animal racional, enquanto que os outros da escala não. E todos esses registros, todas essas experiências que passamos ao longo dessa caminhada, começa-se a formar o que nós vamos chamar de mente ou psíquico. É essa a energia. Então, aqui, ela nos chama essa atenção, que precisamos ser essa incógnita equacionada. Por quê? São muitos os estímulos e nós não temos como estar com eles consciente. A gente está, neste momento, consciente. Estamos aqui na União Espírita, estamos sentados, ouvindo uma palestra, hoje é sábado, 16h. Então, nós estamos conscientes. O inconsciente, muito do que vai acontecer aqui, como não foi despertado muito minha atenção, vai ficar esquecido. Então, vai lá para o inconsciente. O que está no inconsciente foram questões que em algum momento foi consciente e hoje está inconsciente. Então, tudo o que aconteceu e que está no inconsciente, em algum momento foi consciente. Aí ela nos traz: os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem a psique do ser, onde o espírito encontra o seu centro de manifestação até o momento da sua conscientização plena. Nós falamos anteriormente que essas energias, esse aprendizado passa a ser a nossa bagagem desde lá e que vamos levar até o fim. E é interessante que a gente lembra de Jesus, quando ele diz, não se preocupe de acumular tesouros, porque a gente só vai levar aquilo que o ladrão não rouba, que é justamente essas experiências, essas vivências do que nós vamos construindo ao longo da nossa história. E quando nós retornamos, nós também não vamos trazer nenhuma mala, bagagem de mão, nada. Vamos trazer no nosso perispírito todos esses registros de acertos e dos erros que nós fizemos ao longo da nossa caminhada. Então, tem uma função da nossa mente que é muito importante, que nós chamamos de atenção. A atenção é aquilo que chama, a minha concentração, o meu foco. Por isso que muitos dos estímulos que vão acontecer aqui vão passar despercebido, não vai ser fixado, e outros vai me chamar mais a atenção e eu vou fixar. Isso em qualquer circunstância da nossa vida. Paralelo a isso, nós vamos ter também uma outra função muito importante que nós chamamos de hábitos. Nós temos várias funções psíquicas, memória, que é também uma função psíquica, que no caso é o nosso perispírito que tem todos esses registros, as nossas memórias estão no perispírito.
O hábito é a repetição de um comportamento, de uma atitude, e vamos ter hábitos positivos e hábitos negativos. E assim, nós, lembrando o hábito, desde pequeno nós somos acostumados, assim que acordar, ir no banheiro, escovar o dente, tomar o banho. Veja que nós vamos adquirindo os hábitos. E esses hábitos, eles vão se tornando automáticos. Por isso que muitas vezes, quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente fica pensando, frear, debrear, primeira, segunda. Com o passar do tempo, nós já fazemos automaticamente, a gente nem para pensar. Todos esses hábitos, à medida que vão sendo automatizados, eles passam a fazer parte do inconsciente, porque eu não estou precisando mais usar o tempo todo o racional, a razão, está pensando de forma que eu tenho que fazer. É muito comum aquele da alavanca do bujão, né? Que a gente faz automático, quando chega na metade do caminho, baixei ou não baixei? Por quê? Nós fizemos automaticamente, às vezes o pensamento estava, a atenção estava em outro foco, o celular tocou, eu ia baixar, o celular tocou, eu atendi, não registrei que não baixei, e quando chega na metade do caminho eu fico, baixei ou não baixei? Isso é uma atitude automatizada. Quando eu estou falando de pensamento, que também é um atributo, né, do espírito, como nos diz lá a doutrina, quando eu penso, eu estou materializando o meu espírito aqui na matéria. Por isso que os nossos pensamentos eu posso esconder de qualquer pessoa. Se eu não falar o que eu estou pensando agora, a Eline, que está lá atrás, não vai saber nunca. Ela ainda não desencarnou. Mas os meus amigos, que estão aqui ao lado, ele está vendo o meu perispírito e está identificando que tipo de vibração eu estou emitindo. Porque os sentimentos e as emoções nós separamos didaticamente, mas eles acontecem juntos. Lembra as duas asas que nos ensina? Sabedoria e razão, sentimento, pensamento. Aí o que é que acontece? Vamos dizer que eu pensei, vem esse impulso, né, que é essa energia que vem do espírito. E eu pense assim, uma casa. Como eu tenho o conceito, aí já vem a ideia de casa. Na hora que eu digo uma casa, aí a casa da minha infância, eu dei uma vibração a essa casa. Para mim, a casa da minha infância lembra coisas boas. Para outras pessoas, pode não lembrar. De repente, não tiveram uma casa na infância, foram criadas em orfanatos. Veja que a emoção e os sentimentos já deu uma vibração diferente. Porque é o sentimento e as emoções que dão a vibração a esse pensamento e a essa ideia. Por isso que os nossos irmãos nos localizam, os nossos irmãos desencarnados, pelo tipo de vibração que eu estou emitindo. Que aí nós vamos chamar os sentimentos e emoções, que é como nós conceituamos aqui. Aí a gente vai chamar, né, os sentimentos bons, positivos, os sentimentos negativos, né, aqueles que são mais densos, mais ruins. Então, quando eu encontro o centro da minha manifestação, quem é esse centro da minha manifestação? É o que nós chamamos de ego. O que é o ego? O ego é construído a cada encarnação. Porque esse ego é essa materialização de todas essas funções, é de tudo isso que está registrado em mim. Então, ele vai intermediar, trazer para o mundo externo, e nós começamos a construir, quando a gente começa lá no ventre da mãe, né, apesar de não considerarem, mas lá já estamos tendo essa formação hoje,
quando eu digo hoje, né, na época de Freud ele já colocava, e um exemplo de que a criança recebe essas influências, essas energias, sejam densas ou não, a gente lembra aquela passagem de Maria, quando vai visitar Isabel. E ela diz, né, que o filho, João Batista, reconhece, né, ele se rejubila, né, ela sente dentro do ventre dela, não precisava de ultrassonografia, naquela época não tinha, mas está o registro lá, reconhecendo a grandeza daquele outro espírito que estava encarnado ali. Então, imagine hoje, com a ciência hoje de um tempo para cá, do século XX para cá, que avançou, que tem ultrassonografia, que nós conseguimos detectar. Então, todas essas funções que eu venho falando, inclusive esse ego, que ele é esse intermediário, é como se fosse aquele portador, o carteiro, né? Está levando a mensagem aqui para fora e trazendo aqui para dentro. Nós vamos dizer que forma a nossa personalidade. A nossa personalidade é essa forma de agirmos externamente, de como vamos nos comportar. Por isso que a cada encarnação nós temos uma personalidade. E todos os nossos registros, tudo que nós aprendemos vai formar a nossa individualidade, que essa nós não perdemos, porque é a memória que nos dá essa condição de sabermos quem fomos e como estamos hoje. Inclusive, o ego, ela tem essa função de continuidade. Senão, eu não saberia que essa pessoa que está hoje aqui é a mesma, no mesmo sentido de saber quem são meus pais, de onde eu vim. Lógico que nós todos os dias estamos aprendendo, estamos adquirindo, mas eu tenho essa consciência, porque senão nós não teríamos essa identificação. Então, quando nós falamos individualidade, são esses registros de todas as nossas vivências que se encontram em nós. Seguindo, aí ela nos traz: o desenvolvimento da emoção é imperativo da reencarnação do espírito, que se aprimora etapa a etapa no processo da evolução, passando pelas sucessivas experiências carnais. Emoção, ele vem de um verbo latino, movere, que quer dizer movimento. Então, quando eu estou dizendo emoção, eu estou dizendo essa energia que movimenta. E toda energia que movimenta o meu campo mental ou o meu psíquico vai ser codificada como um sentimento. Por isso que Jesus nos diz tanto, né? Perdoa os teus inimigos. Por quê? Porque se eu registro, se eu me fixo nessas energias da raiva, que aí nós vamos estudar, e um psiquiatra, psicanalista francês, ele diz que só temos 4 emoções. Nos animais, são 3. Nós que estamos na forma humana, temos mais uma, que é a tristeza. Então, alegria ou felicidade, raiva, medo e tristeza. E essas 3, a tristeza é aquela emoção que nós temos de uma perda, de uma saudade, é uma expressão da nossa emoção. O medo e a raiva, ela caracteriza muito ainda a nossa condição de animal. E aí a gente vai lembrar da esfinge. Eu disse que ela tinha corpo de animal e cabeça humana. Porque o corpo, ele ainda está identificado. É através desse corpo que nós captamos as sensações do que acontece. O que é as sensações? Eliane pisa no meu pé, como eu já venho meio com raiva dela, essa pisão do pé eu transformo numa coisa assim, pisou de propósito, fez com isso só para me chatear.
Veja que eu estou dando aquela pincelada nesse fato que aconteceu. Por isso que é subjetivo. Quando a gente está falando de subjetividade, é algo intrínseco de cada um. E aí cada um vai trazer as suas histórias, suas dificuldades, seus limites. Por isso que um mesmo fato pode ser interpretado de formas diferentes. Ela pode ter pisado no pé de Aline e Aline disse, não, Helena, foi porque tu ia subindo, chegasse do ônibus cansada. Então veja que são formas. Mas isso eu tenho que começar a trabalhar dentro de mim. Ou seja, conceitos que eu começo a compreender, que a doutrina, trazendo os ensinamentos de Jesus, é que ele diz, dá outra face. Não é a gente apanhar na outra face, mas é espiritualmente a gente não revidar ou psiquicamente com a mesma moeda da outra, fazer a grosseria, dar um pisão no dedo de Eliane. Isso eu estou trazendo circunstâncias simples, mas podemos ir ampliando. Então a emoção, ela tem essa característica. Quando eu falo medo e raiva, veja que o animal, ele sempre se posiciona assim. Ou ele ataca quando se sente ameaçado, ou ele foge. Aí ele está com medo. E nós reagimos, apenas não estamos lá como animal, porque ele vive caçando, comendo, caçando para comer, né, beber água e se reproduzir. Nós já estamos em outro degrau. Então, nós transformamos isso em outros quesitos. Aí entra, né, maledicência, entra eu criar, né, às vezes uma dificuldade embaraçando o outro, e vem esses artifícios que nós conhecemos muito bem, que faz parte. Ou seja, alguém me diz uma coisa, e se aquilo eu entender que foi uma ameaça, é aquelas pessoas que partem para a briga, para o desaforo, para bater, e o que a gente está vendo hoje, muito constante na nossa. Às vezes a gente diz assim, mas por uma besteira, é como se a gente tivesse perdido esse crivo da civilização, que ela nos coloca esse freio. E quando eu acho que não posso enfrentar, é aquele chefe, né, que chega, que a gente sabe que não pode ir de encontro ao chefe, e a gente recua da situação e fica ali remoendo. E isso nos adoece. Isso cria, né, as doenças psicossomáticas que a gente vai trazendo. Então, quando nós estamos ainda com essas emoções, nós estamos nos desequilibrando, nós estamos adoecendo. Não é reprimir, nós precisamos deixar que ela venha para eu identificar. Porque na hora que eu identifico, eu começo a ter o controle. Na hora que eu identifico que Eliana, ao pisar no meu pé, me veio essa raiva, e eu, peraí, foi só um pisão no dedo. Vá lá, fale com ela, é o que a gente chama trazer o racional. É essa a importância do equilíbrio dos dois. Nem só razão e nem só emoção, mas as duas asas em equilíbrio, que é essa a proposta que a doutrina e Joana nos traz nos seus escritos. O espírito, portanto, é o agente que semeia e colhe conforme a qualidade do material que utiliza. Nós hoje usamos muito, né? Eu acredito que aqui, nenhum de nós aqui, a gente usa muito isso. Ah, eu mereço. Eu devo ter sido muito isso na outra vida. Veja que quando eu estou dizendo eu mereço, é como se fosse assim, coitadinha de mim, né? Deus tem pena de mim. E, na verdade, nós somos livres para escolher o que vamos fazer. A escolha é minha. Agora, a consequência disso que eu estou escolhendo
eu vou ter que arcar. E é isso que nós não queremos ter a responsabilidade. O livre-arbítrio, quando Deus nos concedeu, e só nós é que temos o livre-arbítrio, foi a forma para nós crescermos espiritualmente a nível intelectual e a nível de sentimento. Porque é através dos erros que nós aprendemos. É através dos erros que nós vamos nos descobrindo. E para aí, Jesus traz o roteiro, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita está nos trazendo. Porque à medida que nós vamos errando, o erro chama a atenção. Aí vem, às vezes, por nós sermos ainda rebeldes, nós persistimos, e aí vem as grandes dores e os grandes sofrimentos. Deixa eu passar que a hora está correndo. O largo trânsito pelos impulsos do instinto deixa condicionamentos que devem ser reprogramados, a fim de que as emoções superem as cargas dos desejos e do utilitarismos ancestrais. O que é que aconteceu? Lá no nosso início, esse instinto era necessário para a nossa sobrevivência. Nós tínhamos que caçar, comer, precisávamos sobreviver, estávamos lá na caverna. Começamos a descobrir que aquilo que eu caçava, se eu não guardasse, vinha outros e levava. De repente eu comecei a entender que se eu estivesse com outros lá, enquanto um saía para caçar, o outro ficava cuidando. E isso nós fomos formando os clãs e fomos desenvolvendo esse sentido do egoísta, que era só, primeiro era para mim, depois veio para o meu clã. E aí foi tendo esse instinto, que era o instinto de sobrevivência. Aí daí a gente começou a descobrir que tinha animais que quanto mais gente tivesse, para eu caçar, correr, laçar o animal, derrubar, que ele era bem mais forte. Aí a gente começa a fazer as comunidades e começamos a sofrer invasão, porque tinha homens mais fortes, o outro estava mais fragilizado, e daí foi surgindo esse instinto. Nós sabemos que foi necessário lá, hoje não tem mais razão de ser. Até porque, intelectualmente, nós já sabemos o que é certo, o que é errado, porque é pelo intelecto que nós temos esse discernimento. A questão, nós avançamos muito em termos intelectuais. A ciência que não deixa, a tecnologia está aí nos provando. Só que nós estamos na idade da pedra em termos de moral, que é pelas emoções e pelos sentimentos que dá o nosso desenvolvimento moral, ou seja, discernir o bem e o mal. Nós já sabemos o que é certo, Brasília não nos deixa mentir. Todo mundo que está lá sabe o que é certo e o que é errado. Só que moralmente eles continuam fazendo as escolhas do mal e não do bem. Seja a nível da coletividade, seja individualmente para cada um. E é assim que nós ainda estamos caminhando. Nós ainda criamos as fugas. E quanto mais nós criamos fugas para não nos determos nessas situações, mais ela toma impulso, mais força. E aí, às vezes, a pessoa diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Por quê? Porque essa energia desequilibrada, eu não quero ver, mas tem algo que não me permite mais eu esconder de mim. E aí eu vou reprimindo. Aí o que acontece? As doenças, hoje nós falamos das doenças psicossomáticas, nós falamos dos transtornos mentais, porque é o sintoma
que faz com que nós comecemos a olhar para o nosso inconsciente. Porque quando a gente está falando do interior, do nosso âmago, nós estamos falando do nosso inconsciente. Isso que está, não porque nunca aconteceu, mas que eu não quero ver. Daí o porquê, aquela parábola do Cristo da candeia. Porque nós somos luzes. Nós não podemos viver na sombra. E essa é a maneira de tudo isso que está oculto emergir, de aparecer. Nós podemos fugir, podemos levar encarnações e encarnações, mas em algum momento nós iremos encontrar o rumo, porque nesse caso é o nosso destino nós sermos perfeitos. A escolha, nós podemos escolher, mas a destinação é nossa. É nossa escolha, estamos colhendo aquilo que plantamos. Aí ela nos diz, desse modo, cada ser traz impressa nas tecelagens sutis da alma, que as transfere para os arquipélagos celulares do organismo, as doenças que lhes são necessárias para o reequilíbrio emocional, as limitações e facilidades morais para a recomposição espiritual. Joana nos diz que todas as doenças, a raiz está no espírito. O corpo, ele está apenas apresentando aquilo que está lá e que nós não queremos ver. Daí o porquê, quando estamos com alguma enfermidade, com alguma doença, de que é que ela está querendo me dizer? Aonde é que nós estamos nos desviando do caminho? Porque o sintoma, né, o ato falho, às vezes a gente fala, não era isso que eu queria dizer, não. O sintoma, o ato falho, tudo isso ele fala do nosso inconsciente. Então a doença, ela vem de dentro para fora. Então quando ela está no corpo, ela está no seu sinal máximo de alerta para nós. E muitas vezes já estamos no processo de depuração. Porque nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Não vamos esquecer de um ensinamento que tem lá no livro, no Evangelho, quando ele diz, causa das aflições atuais. Muitas questões, e aí as doenças congênitas, degenerativas, são doenças expiatórias. Mas muitas são questões atuais. Eu sou fumante inveterada, fumo 5 carteiras de cigarro por dia e mais na frente eu adquiro um câncer de pulmão. Isso são causas de aflições atuais. Então, para a gente não achar que tudo está ligado só ao nosso passado. Muitas vezes somos nós que já estamos, pelas nossas escolhas atuais, criando já esse caminho. E aí eu lembro que às vezes as pessoas também nos colocam e dizem assim, mas seu fulano era tão bom, só vivia fazendo caridade lá no centro, tudo o que precisava estava lá o dia todo, tarará, e está com câncer terminal. Ele está expurgando situações do passado. E tudo isso que ele construiu hoje, ele está semeando para o futuro. Nós temos que olhar para os fatos com o crivo da doutrina espírita. A vida real é a vida espiritual, somos espíritos imortais. Qualquer tema pode ser adentrado à casa espírita,
desde que seja analisado e interpretado baseado na obra da codificação e das obras subsidiárias na visão da espiritualidade, porque as questões da ciência material já tem a universidade, já tem os laboratórios, tudo para explicar. O nosso propósito, o nosso ensinamento é a visão espiritual desse espírito que já faliu, que está buscando se melhorar na perspectiva consoladora da doutrina. Ela nos diz: em qualquer manifestação, os sofrimentos são efeitos do mecanismo evolutivo, desgaste dos implementos orgânicos, da aprendizagem de novas experiências, da ascensão do ego para o self. O sofrimento, ele é psíquico. A dor é fisiológica. Quando eu digo que eu estou com a dor de dente, é aqui, é material. Mas quando eu trago os sofrimentos de uma perda de um parente, de um filho, quando eu estou trazendo esse sofrimento. E o sofrimento, ele faz parte dessa vida material, porque nós sabemos que o corpo, ele não é permanente, ele é impermanente, ele é perecível, ele vai se desgastar. Apenas que nós queremos reter, e muitas vezes nós espíritas até nos esquecemos. Devemos chorar? Devemos, é natural, nós somos humanos. Devemos fazer o luto, como nós chamamos na psicologia? Devemos. Quando eu me lembrar, posso chorar? Pode. A diferença é quando eu começo naquele lamento, e porque ele foi, e não vai ter outro. E veja, às vezes tenho 5 filhos, aí não posso mais viver, um morreu. E os outros 4, onde é que entra? E a gente se perde nessa dor, nesse sofrimento psíquico dessa perda, e começamos a adoecer, que hoje também vai ser o mal do século, que nós chamamos de depressão. Porque na depressão, ela tem 2 emoções, raiva e tristeza. É uma moeda com os 2 lados. Raiva, porque eu gostaria que não fosse daquela, que fosse como eu imaginava. E a tristeza, porque pela situação que eu perdi. Então, muitas vezes, essas 2 situações, elas estão camufladas. Ela nos diz ainda: essas conquistas do sentimento são amigas do processo libertador do ser, de seus atavismos, das suas heranças de natureza animal. Nós ainda estamos, e aí quando nós percebemos que ainda estamos apegados às ilusões. Aí vamos lembrar lá da esfinge, quando ela diz: decifra-me ou eu te devoro. Decifra-me é a gente compreender que em nós temos amor e ódio, vícios e virtudes, e buscar descobrir e deixar emergir. Porque quando nós estamos trazendo, nós estamos liberando os nossos atavismos, ou seja, aqueles condicionamentos dessas energias que nós conquistamos ao longo da nossa caminhada, e precisamos transmutá-la, porque a energia nós não anulamos nem reprimimos, nós transformamos. Se eu não substituo, para eu sentar ali onde a Eliane está, se ela não sair da cadeira, eu tenho que sentar no colo dela, porque matéria não ocupa 2 espaços. E André Luiz nos diz que pensamento é uma matéria quintessenciada.
Então, como é que eu vou fazer? Quem faz tratamento espiritual, a gente repete muito. Olha, quando tiver com esses pensamentos negativos, quando estiver triste, pega uma leitura, vai ouvir uma música. Por quê? Porque eu vou retirar aquele pensamento. Lembra a atenção que eu falei lá? Vou focar naquilo ali e eu vou começar a transformar esse meu campo mental, que está acostumado a pensar daquela maneira. Porque nós não nascemos pensando negativo e positivo. Nós aprendemos na nossa caminhada a agirmos de forma positiva e negativa. É um aprendizado. Requer esforço? Requer. Nós estamos habituados àquela forma, àquele jeito de ser, e para mudarmos para uma nova forma requer um esforço, um sacrifício, renúncia, abnegação, porque está cômodo, nós já nos habituamos a essa roupagem. É o que Paulo dizia, né? O homem novo, transformar aquele homem velho num homem novo. Então, ela nos diz, libertando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo de evolução e vencer-se superando os fatores de perturbação e de destruição. E aqui entra o grande convite da doutrina, a nossa reforma íntima. Por isso que a doutrina ela vai ser sempre atual, porque ela não traz a salvação para ninguém, não está ofertando. Ninguém imagine que vai chegar ao centro espírita e encontrar a fórmula pronta de se melhorar, de alcançar a salvação, porque ela é um esforço individual de cada um nessa transformação dessas emoções. E aí a gente lembra, né, quando perguntaram a João Batista, e ele, tu és o mestre? Aí ele disse, eu não sou. Vejo o valor moral e a coragem de João. Não é essa coragem que nós estamos acostumados da força bruta, mas a coragem de dizer aquilo que ele era, pregando lá, todo mundo ouvindo João. Se ele não tivesse esse ego conectado com esse self interior, que o self é a nossa essência divina, esse ego ele está aqui no mundo material, se ele se levaria como nós, no nosso orgulho, nós queremos os aplausos, o personalismo. Aí os mesmos depois perguntam a Jesus, tu és o mestre? E Jesus diz, eu sou. A sinceridade de Jesus. Aí vamos estudar a transitória de Jesus. Em nenhum momento ele se colocou acima dos outros, caminhou com todo mundo no meio da multidão, pregava em qualquer lugar, sentava, estava com os todos aqueles que eram excluídos naquela época, ele estava lá. Então, que nós possamos realmente assumir esses nossos conceitos, as nossas visões, porque é para isso que serve o arcabouço que a doutrina nos traz, para nós percebermos aqui fora e darmos uma nova pincelada nos quadros mentais que nós queremos. Que a paz do Mestre continue conosco. Por te ver aqui cantando, vem
veja através dos olhos meus a alegria e a gratidão por Deus, por te ver assim contente. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.